Oi, gente, tudo bem? Ó, vou mostrar mais um desenho meu pra vocês. Hoje é quarta-feira, julho, dia 16. Eu sou Melissa, eu sou cristã, sou uma pensadora, sou neurodivergente, autista, nível suporte 1. Sou superdotada também, né? Eu sou escritora, tenho 7 obras publicadas. Eu sou uma mãe atípica que tem uma filha atípica. Minha filha também é autista, nível suporte 1. E esse aqui foi um desenho que eu fiz na faculdade de artes visuais, que foi um projeto com vários desenhos e pinturas sobre a valorização da vida. Enfim, se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo rumo a 3K para mais. E isso aqui são úteros, né? Ai, que lindo. E aí, esse útero, ele forma a letra V de vida e de vitória também, né? Vitória correlacionada com a vida. Olha que lindo. Quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 úteros. 8 mulheres. Que lindo. Todas grávidas. Eu tava olhando uma coisa. Nossa, me deu até um... Se tá no lugar certo. Tá no lugar certo. E eu não me atentei pra isso quando eu fiz, né? Então, assim, estão todos no lugar certinho, bonitinho. Porque aqui são as trompas, né? E aqui é onde tem que estar o bebezinho, né? Afeto. E, nossa, Deus me lembrou disso, né? Então, eu vou contar pra vocês que quando eu estava gestando minha filha, eu sentia muitas dores, né, na barriga. E daí chegaram a dizer que o feto poderia estar fora do útero, em uma das trompas, né? E aí eu lembro que eu fui pra maternidade, com o Júnior Mariano, me examinaram e aí falaram assim, olha, aqui não tem ultrassom, vá pra Santa Casa e lá você vai conseguir fazer um ultrassom de graça. Até então eu vinha só apagando os ultrassons, fiquei super feliz. Feliz não, né? Tava tensa, mas eu fiquei aliviada de conseguir pelo menos um ultrassom, né, gratuito. Que é caro, né? Cada ultrassom e tem que fazer vários, né? E aí eu fiquei esperando ali num banquinho de madeira e aflita, né? E aí uma amiga falou assim, uma conhecida, você sabe, né, que se o feto estiver fora do útero, você já vai ser submetida imediatamente à cirurgia e vão tirar ele. Nossa, e foi horrível, sabe? Aquela notícia, assim, que não era uma certeza, era uma probabilidade, porque eu tava tendo muitas dores, né? Aí eu comecei a falar com Deus. E foi uma gravidez não planejada, né? Mas, na verdade, eu sempre desconfiei que eu nasci para ser mãe. Sempre desconfiei isso. Eu vim com a minha vida toda. A gente não sabe até
se pegar grávida, né? Até saber, até nascer a criança também. Se você leva jeito, se esse instinto é forte em você, né? Mas eu tinha uma intuição. E realmente se confirmou, né? Mesmo em condições adversas, o instinto, ele é muito forte em mim, fortíssimo. E tanto que é por isso, né? Talvez pelo instinto, eu falo também que é por causa da minha comunicação com Deus, né? Que Deus mostrou para mim os fetos quando eu tinha entre 11 e 12 anos, acho que foi na 6ª série. Que a gente assistiu um filminho para falar sobre o que era o aborto, ver um pouco dos procedimentos do aborto. Às vezes eu acho que se colocam as crianças muito no mundo mágico, mundo, sabe, à parte, sem consciência de nada, com muitos personagens. Digo que tem superpoderes, que sabe, sem poupando as crianças de saber a verdade. Eu, graças a Deus, muita coisa minha mãe falava sem me poupar, e a escola também não me poupou de saber isso, e eu sou muito grata porque Deus usou aquela escola, aquele momento, aquela aula, né, no retroprojetor, aquele vídeo, para que Deus abrisse uma porta para mim, um chamado, né? Que era sempre para falar, escrever pela valorização da vida. E, enfim, daí eu esperando, comecei a falar com Deus, e aí perguntei para Deus o que ele queria, né? Para que ele salvasse a vida. Na época eu falava meu filho, eu não sabia se era menino ou menina, né? E aí ele me disse, eu quero que você perdoe alguém. Daí veio assim a imagem, né? Ele mostra a imagem na nossa mente. Na hora eu falei, né? Que eu ia perdoar, né? Tudo, né? Pela vida, né? Da minha filha. E aí o que eu entrei, o médico começou, né? A passar o negocinho da minha barriga, geladinho. Daí eu me adiantei e falei, ai, doutor, tá fora do lugar, né? O meu filho. Daí ele falou, não, tem nada fora do lugar aqui, tá tudo certinho. Eu, ai meu Deus, já sabia que Deus tinha respondido, né? Porque eu de pronto perdoei, sabe? Quando eu fiz isso aqui, já tinha começado uma onda de trabalhos, de ideologias, né? Pela desprendimento da mulher do instinto de maternidade, desprendimento da mãe do feto, né? Como se como se isso, um desprendimento emocional, né? E mesmo assim, eu sabendo que seria um escândalo, eu fiz isso aqui, né? Eu não me guio muito pelo que as pessoas querem ou esperam de mim, ou do que estão fazendo por aí, né? E aí, quando eu peguei, Deus falou assim, pega outro desenho, mostra para eles. E eu peguei isso aqui e eu vi o que, né? Eu coloquei, são quebra-cabeças. E aí Deus me falou assim, eu vi tudo como se fosse quebra-cabeça, assim,
todas as pessoas do mundo quebra-cabeça. Então, assim, esse aqui cresce e chega o momento de nascer. Ai, vão nascer, mamãe. Aí nasce, né? E aí se junta as outras peças e são todos, eu vi um enorme, um gigante quebra-cabeça, entendeu? Gigante. Todos ligados, todos juntos. E aí, eu fiquei uma dúvida assim na minha cabeça, né? Tá, e aqueles que foram abortados? Eles também fazem parte do quebra-cabeça. Mesmo que é normal que a mãe não lembre, né? Digamos que tem uma mulher que ficou grávida aos 20, abortou, daí ficou grávida aos 23, abortou de novo, daí quando foi lá pelos 30, ela casou. Aí teve 2 crianças, né? E ela não conta esses 2, mas conta. Tá ligado, entendeu? Tá ligado. Essa pra mim, é a morte mais cruel que existe. É a mais... Não tem nenhuma morte que seja tão cruel que essa. Nenhum acidente, nenhuma morte que é fruto de um crime, sabe? Nada. Nem a morte mais estúpida da pessoa que escorrega, sabe? Ou morre do... Enfim, nenhuma morte é tão cruel quanto morrer sendo abortado pela sua mãe, né? Para mim, esse é o máximo da crueldade. Por causa do... Tem uma coisa que a gente fala no direito, como que é? E que agrava a pena é quando a vítima não tem poder de defesa, entendeu? Não tem capacidade de se defender. Então, o aborto é isso, é a morte, assassinato dessas crianças em formação, né? Que não tem capacidade nenhuma de se defenderem, tem um desejo de serem amadas, de serem acolhidas. E é muito diferente se você sai na rua e ocorre uma violência, seja por acidente ou por dolo, porque é um estranho, né? Agora, não é alguém da sua família em linha direta com uma mãe, né? A mãe sempre é aquilo que a gente espera de doçura, de acolhimento, de onde você espera o socorro, né? É isso. Eu fui ver também na internet, tem uns dias, o útero, né? E aí eu vi, nossa, é estranho, né? É feinho ele. Mas pensa, uma máquina de vida. E aí tem a máquina já, né? Pra gerar de forma artificial, que eu acho que eles estão trabalhando nela. Mas imagina que Deus fez isso de modo tão perfeito, né? Esse útero, que às vezes funciona até... Tem mulheres de 60 anos, 60 e poucos anos, que ainda geram, né? Eu vi certa vez a história de uma mãe que ela tinha uma filha. E ela tinha 60 e poucos anos. Não sei 60 e quantos, mas mais de 60. E a filha dela era jovem,
né? Eu acho que ela foi mãe tarde. E a filha dela era estéril. Então, no final, o que ela fez? Ela gerou uma criança e deu para a filha dela. Isso tudo é para dizer para vocês: valorizem aquilo que Deus te deu, a sua capacidade de gerar. Se guarde, espere no Senhor, aguarde pelo casamento, mas eu sempre gosto de trabalhar com a hipótese disso, ó, que tem 8, já estar dentro, entendeu? Eu sempre gosto de trabalhar com essa hipótese de que já aconteceu, eles já estão lá dentro. E que a melhor escolha é não escolher nada. A melhor escolha é isso que Deus me falou, é não escolher nada, é só esperar. Entendeu? O mínimo que você pode fazer por um filho é pelo menos não fazer nada. Se não sabe fazer algo, é pelo menos não fazer nada. No mínimo que não faça nada, né? Eu acho que é o mínimo que eu esperaria da minha mãe, é que ela pelo menos não fizesse nada contra mim, entendeu? Se ela não fosse capaz de me amar, pelo menos que não fosse capaz de me odiar, né? Porque eles não têm, sabe? Eles não têm culpa de nada. Eu acho também que a mulher é a única fêmea de todas as espécies que sentem culpa em gerar, né? Então isso tudo é algo criado que eu chamo de consenso sórdido, né? Uma culpa, um peso que não deve haver. É lindo, né? A vida é sempre linda. Todos eles são lindos. Não importa como tenham sido gerados, são lindos. A maneira como a gente leva os relacionamentos nossos não coincide com a criança. A criança é uma coisa, é outra história. Ela vai sair daqui, ela vai se ligar a outras pessoas, como essa peça, né? E a gente também vai criando ligações. E mesmo que elas sejam descartadas, elas ainda continuam ligadas a todos. Então, assim, é uma grande ilusão você achar que, eu vou esconder isso aqui. Ninguém vai lembrar, ninguém, sabe? Mesmo que faça escondido um aborto, isso não vai... porque eu não dei nome, não tá no cemitério, não tem lápide. Isso aqui tá ligado. Tá ligado a você, tá ligado ao pai, à mãe, aos avós, tá ligado? Então, assim, é um grande engano achar que as coisas, as vidas, elas somem, porque você vai lá, faz um procedimento e aí desapareceu. Não é assim. Não é tão simples assim. As coisas, elas não desaparecem. Entendeu? Então, eu acho o seguinte: quando acontece o mal, né, eu sempre vejo a vida como uma oportunidade que Deus dá, como se fosse um antídoto, sabe? Você tem um veneno. Imagina que alguém é picado por uma cobra, vai sair, alguém pica. Aí a pessoa vem com um antídoto, que às vezes que essas vidas vêm assim. Ou por um erro, por uma fornicação, ou por um relacionamento abusivo, ou um estupro. Então ela vem como antídoto, né? Não como na passagem que o profeta... como chama aquele profeta? Esqueci o nome dele. Terrível ele. Que ele aconselha Davi, né? Que a criança não pode nascer. Que aquela criança é fruto de fornicação. A mulher era casada. O problema não era Davi ser casado, né? O problema é que ela era casada.
né? Porque o homem ele podia ter relações extraconjugais. Então, se esses consensos sórdidos, eles são sempre temporais, né? Eu sou cristã, né? Eu falei que eu sou cristã, né? Então, tudo que eu falar aqui é sempre baseado na fé que eu tenho. E a fé que eu tenho é: a morte, ela não existe. Essas crianças, elas não desaparecem. E ninguém pode se livrar delas. Não é assim. Entendeu? Não sem consequências. Então, sempre é o melhor que quando elas aparecem, que elas sejam amadas. Como nós fomos, né? É isso. Aí. E não é por pena. Ninguém merece pena. Elas devem ser amadas. Elas não são inferiores. Jesus é fruto de uma gestação fora do casamento. Né? Fora do casamento. Deus planejou assim. Que Maria ficasse grávida antes de casar com José. E ela poderia não ter casado com José. Independente, a missão dele, a missão de uma criança, a preciosidade dela não está coligada com o estado civil de papai e mamãe, né? E elas merecem ser amadas. Elas não merecem serem vistas como você que tá com pelo a mais vai lá tirar os seus pelinhos, né, no salão de beleza, como alguém que tira um nódulo do seio, porque elas não são câncer, elas não são um problema.